Um jovem me fez a seguinte pergunta, que eu vou ler e tentar responder nesse vídeo. Vamos à questão então, que é bastante interessante. Olhem só. O ser humano pode conseguir qualquer coisa que ele quiser? Ou ele está preso à sua natureza? E nem tudo pode ser alcançado por esforço próprio? Olha, é uma questão e tanto, e remonta àquela dualidade ou conflito entre liberdade e determinismo, ou liberdade e necessidade, que é a grande questão. O ser humano faz as coisas porque ele é livre ou porque ele necessita? O ser humano pode construir o seu destino conforme lhe agrada ou o seu destino é pré-determinado e determinadas coisas ele precisa fazer necessariamente? Eu acredito que toda pessoa tem o livre-arbítrio, que é a capacidade de poder escolher. Só que o livre-arbítrio não pode ser confundido com os desejos banais, aqueles desejos passageiros. Muitas pessoas confundem o livre-arbítrio com isso e acabam se enroscando na vida, porque esses desejos banais e passageiros, eles são contraditórios. Uma hora eles direcionam o ser humano para uma determinada direção e outra hora o direcionam para outra direção. E assim o caminho do indivíduo, ele acaba se tornando confuso, cheio de contradições. Então, ter um livre-arbítrio não significa poder atender a todos os seus desejos. O ser humano pode atendê-los, mas ele precisa aprender a diferenciar os desejos e a sua verdadeira vontade. A vontade é algo perene, não contraditório, algo que tem em si uma essência eterna, é algo espiritual. E isso está dentro do ser humano e se manifesta através da sua intuição. E quem consegue identificar isso dentro de si, consegue dar um rumo sólido à sua vida. Ele não cai em contradições. As escolhas feitas por ele o levam a algum lugar e tem uma continuidade. Já aquele que se entrega aos desejos banais, ele tem o seu caminho interrompido a cada instante, porque os desejos eles são fragmentados, eles são quebrados e eles atentam contra o próprio indivíduo, porque eles se contradizem entre si. Então há uma grande diferença entre livre-arbítrio e esses desejos banais, e as pessoas precisam identificar isso dentro de si, através do autoconhecimento, precisam levar uma vida mais silenciosa, meditar, orar, porque é dentro de si que o ser humano identifica todas essas coisas. Não que ele seja o autor da verdade, mas a verdade reflete no íntimo do ser humano. A verdade está na obra de Deus. A verdade é personificada pelas leis da natureza, que são a própria vontade de Deus. E existe um reflexo disso dentro de cada ser humano. Só que ele precisa se observar. Aquele que vive apenas para as futilidades e os desejos efêmeros, ele não para pensar e refletir e se descobrir. Ele não sente o que existe nas profundezas do seu ser. Ele vive apenas para as externalidades, corre atrás delas e as transforma no alvo elementar da sua existência. Então é claro que deste modo haverá de se perder. Para que o ser humano possa se encontrar, ele precisa se afastar de todas essas futilidades, precisa meditar e encontrar dentro de si mesmo o reflexo das leis universais que reverberam no íntimo de cada ser humano. Quem o faz se conhece, e quem se conhece se capacita a tomar as decisões corretas na vida. Então, sem autoconhecimento, nada pode ser alcançado nessa vida. Nem a fé do ser humano, se ele não tiver autoconhecimento, não haverá de ser uma fé elevada. Então, nós precisamos partir desse princípio, deste fundamento, que o ser humano é livre, ele tem um livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que ele possa se entregar aos seus desejos única e exclusivamente,
porque esses desejos contraditórios, eles roubam a liberdade do ser humano. Ele próprio acaba se amarrando e se enroscando em todas essas contradições. E chega num instante de sua existência que não consegue mais caminhar para trás e nem para frente. Acaba tendo o seu livre-arbítrio soterrado, porque os desejos eles criam como que uma camada energética em torno do ser humano, uma camada energética turva, que não lhe permite mais ouvir a sua própria consciência, a voz do seu espírito. Então o indivíduo realmente se perde, porque não dispõe mais de referências sólidas que estão em sua consciência interior. Então o ser humano é livre, mas não pode confundir a liberdade com o desejo, né? Com os desejos efêmeros, baratos e superficiais que apenas prendem o ser humano ao mundo, né? E eu particularmente eu acredito nas reencarnações. Eu penso que a nossa vida atual é apenas uma entre tantas outras. Eu sei que os cristãos não acreditam nisso. Eu me denomino um cristão espiritualista. Muitos dizem que eu não sou cristão por ser reencarnacionista, mas tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte: se a reencarnação existe, como eu acredito, o ser humano encarna na vida atual já com um destino, com uma missão de vida, com algo a cumprir, seja ajudar os seus semelhantes ou desfazer os laços kármicos que ele atou em outras vidas. Então, quem nasce com muitos karmas nessa vida, ele vai ter que, primeiramente, reparar esses erros que cometeu numa vida anterior. E isso vai restringir a sua liberdade. Se esse ser humano se sintonizar nas leis universais e agir corretamente nessa vida, ele vai lentamente dissolvendo seus karmas e vai recuperando a sua liberdade espiritual. O seu livre-arbítrio fala mais alto, ele indica o caminho correto. Então a liberdade está em ouvir o seu espírito, fazer o que ele determina e não entregar-se cegamente aos desejos terrenos, porque estes roubam a liberdade do ser humano. Conforme ele vai tecendo laços kármicos, o karma de uma pessoa vai sendo construído conforme ela age na vida, conforme ela pensa. E se ela se entrega a pensamentos errados, a ações erradas, a desejos efêmeros, essa pessoa vai atar tantos laços kármicos que vai perder a sua liberdade. O seu espírito vai ser soterrado por montanhas de erros. E por fim, não vai mais ouvir o que vem das profundezas do seu ser. E é assim que a liberdade realmente se perde. E daí surge a dor, porque a dor, ela é resultado da liberdade espiritual perdida e atrofiada. Por que o ser humano sofre? Por que o ser humano tem uma inquietação e uma dor dentro dele? Porque ele não faz o suficiente muitas vezes. Porque o seu espírito não é suficientemente livre para indicar os caminhos a serem seguidos. O espírito, ele se manifesta intuitivamente, é um impulso dentro do ser humano. Quando ele o obedece, ele desfruta da paz interior. Ele caminha harmoniosamente por essa vida. Mas quando o ser humano se prende a desejos errados, negligenciando o seu espírito por causa disso, o seu próprio espírito vai imprimir uma inquietação de dentro para fora, no intuito de despertá-lo para a verdadeira vida, porque a inquietação ela tem um porquê de ser, ela não surge por acaso na vida de uma pessoa, ela é resultado da própria negligência espiritual do ser humano, que não ouve suficientemente o que tem dentro de si. Então é preciso se conhecer, é preciso se descobrir, é necessário identificar a sua verdadeira vontade, o seu espírito, para que o ser humano possa vibrar harmoniosamente, para que ele possa desfrutar de uma leveza interior. Se ele não obedece ao seu espírito, ele haverá de pressioná-lo de dentro para fora, de forma dolorosa,
para que acorde, porque já que o ser humano não desperta por bem, lhe resta a dor, o sofrimento. E o próprio espírito, quando não é atendido, ele acaba vibrando com uma grande dificuldade. E esta dificuldade com a qual o espírito vibra acaba ocasionando a própria dor, o sofrimento. E a liberdade, ela está em ouvir o espírito, em atendê-lo, não em se entregar cegamente aos desejos externos. Né? Isso não é a liberdade. A liberdade é seguir a sua vocação. Todo mundo nasce para alguma coisa. Todo ser humano tem algum talento. A vocação precisa ser identificada por todo indivíduo. Quanto mais o ser humano agir conforme a sua vocação, mais livre ele haverá de ser. E maiores serão as chances dele alcançar os seus objetivos, porque quem segue a sua vocação, ele olha sempre o caminho à sua frente e procura segui-lo. Ele enxerga para além dos desejos efêmeros, porque quem vive a sua vocação, ele quer concretizá-la, ele quer levá-la às últimas consequências, porque quer se realizar. E é nisso que está a liberdade. E quem segue a sua vocação, ele não se prende a coisas efêmeras. Ele, ao agir, ele sempre opta pelas coisas mais importantes, pelas coisas maiores, pelas coisas que realmente confiram um sentido à sua vida. Já quem não descobre a sua vocação, ele se entrega aos desejos e ele vai acabar se perdendo em meio a eles. Ele vai se amarrar a eles. Ele vai ser soterrado por uma montanha de desejos, até que por fim a sua liberdade desaparece e nada mais resta senão esse determinismo, que é resultante dos próprios karmas que o ser humano origina, porque não se conhece e porque não ouve o seu verdadeiro eu, mas sim um eu ilusório que se deixa enganar pelas aparências e pelos desejos baratos. Então, quando o ser humano descobre a sua vocação, ele potencializa a sua liberdade. E quem coloca em prática a sua vocação, os seus talentos naturais, ele vai ter uma chance muito maior de alcançar os seus objetivos. Terá um percentual de liberdade muito maior. Porque quem não se conhece não tem liberdade alguma. Quem não descobre a sua vocação não é livre. Ele é apenas um animal de massa. Ele é apenas um animal no meio do rebanho, que não consegue escrever o seu destino de forma livre e independente. Então, se o ser humano quer ser livre, ele que se conheça, ele que descubra os seus talentos, a sua vocação e viva conforme isso. Que certamente ele vai construir um belo destino para si, onde haverá de ser livre, porque ser livre é obedecer aos seus talentos, é atendê-los, é seguir a sua vocação, é cumprir a sua missão de vida. Porque todo ser humano nasce para fazer alguma coisa nessa vida. Ninguém se encontra aqui à toa, só que muitas pessoas, porque não dão o devido valor ao que se passa dentro delas, nem chegam a descobrir a sua vocação, porque se perdem em meio aos desejos efêmeros do mundo, seguem apenas o marketing e as propagandas degenerativas dessa vida material, onde o que conta é apenas o ter e não o ser. O indivíduo precisa valorizar o ser para que ele possa ser livre. Aquele que apenas valoriza o ter, ele é um escravo e perde a sua liberdade. Então eu acredito que nós somos livres, mas desde que nós descobrimos os nossos talentos, a nossa vocação. É a vocação que nos transforma, que nos torna livres. Alguém que não descobre a sua vocação, ele não é livre, mas apenas um escravo dos seus desejos efêmeros. Então o ser humano ele tem um livre-arbítrio, ele não é limitado pela sua natureza,
mas ele se encontra aqui na Terra para cumprir uma missão de vida. E para descobrir essa missão de vida, o ser humano precisa se conhecer e seguir a sua vocação. Quem segue a sua vocação cumpre a sua missão de vida. E quem a cumpre, ele não tece laços kármicos. Ele não dá origem a karmas negativos, mas apenas ações positivas que favorecem e potencializam ainda mais a sua liberdade. E é por isso que o ser humano precisa se conhecer, identificar a sua vocação e descobrir por que e para que se encontra aqui na Terra e fazer o que a sua consciência interior lhe determina. E, acima de tudo, exercer a sua vocação, porque quem exerce a sua vocação acaba alcançando a liberdade. E quem é livre se sente leve, tranquilo e sereno, porque a leveza interior, ela é apenas um resultado da liberdade do espírito que é identificada e atendida pelo ser humano quando ele descobre a sua vocação e trabalha segundo as suas potencialidades interiores. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!